A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Você que já nos acompanha ou você que está chegando agora, seja muito bem-vindo às nossas lições da Escola Bíblica Dominical aqui pela classe dos adultos. E nesse terceiro trimestre de 2024, nós estamos estudando a revista que tem como tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nesta oportunidade, irmãos, nós estaremos estudando a penúltima lição, a lição de número 12, que tem como tema o banquete de Esther, denúncia e livramento. Nós temos como aqui textuário para essa lição de hoje, Provérbios capítulo de número 21, no verso de número 1, que diz assim, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Como verdade prática nós temos, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Este há aqui, no sentido, o verbo no sentido de existir. Lá em Daniel capítulo de número 2, no verso de número 28, a parte A diz assim, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Somente a parte A aqui, quando Daniel ali estava fazendo a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. E ainda sobre o textual aqui, podemos dizer, irmãos, que Deus, da mesma maneira que ele criou os rios e ele direciona o leito dos rios, ele direciona por onde o rio irá passar, da mesma maneira ele faz o que? Ele inclina o coração do rei para que abençoe o seu povo. Por quê? Porque a vontade do nosso Deus, ela é soberana. Então, da mesma maneira que ele dá a cada rio o seu leito, ele também inclina o coração do rei. E por que achei interessante trazer a explicação deste versículo aqui que compõe o nosso textuário? Porque na lição de hoje nós estaremos estudando o segundo banquete que Esther fez ali para estar divulgando o plano maldoso de Ramã. E nessa oportunidade ela também corria risco de vida. Por quê? Porque se o rei ficasse do lado de Ramã, então aqui Deus estava agindo com a sua misericórdia, inclinando o rei para o livramento de Esther e do seu povo. Nós temos aqui na leitura bíblica em classe, irmãos, Esther capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Nós não estaremos fazendo leitura agora, mas estaremos vários versículos aqui desta leitura bíblica em classe. Que temos também nessa lição 3 objetivos. Quais são os objetivos que nós iremos estudar? O primeiro, descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. O segundo, remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. Nós vamos ver que o rei lhe deu o seu anel ali a Ramã para que fizesse aquele decreto, mas na verdade ele nem leu ou nem sabia o que estava escrito ali naquele decreto. Depois ele fica furioso, e nós vamos estar estudando no contexto da lição aqui qual foi o desenrolar. E o terceiro objetivo, irmãos, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Aí, como nós já lemos lá em Provérbios, Deus ali inclina o coração do rei para que o seu povo, para dar livramento ao seu povo. E não, nesse caso aqui ainda, nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje, que Deus, ele abomina qualquer tipo de prática de injustiça. Então a lição de hoje nos estimula a declarar uma guerra contra qualquer prática de injustiça. Sabemos que o ser humano é falho e o ser humano, muitas das vezes, ele é injusto diante de situações, diante de divisões, e etc. Mas nós devemos estar tirando da nossa prática, se é que ainda assim isso ainda faz parte, essa questão aqui da injustiça. Nós também temos aqui para a nossa lição de hoje 3 tópicos, cada tópico com os seus subtópicos. Nós vamos caminhar agora para a parte de introdução
da lição de hoje, que ela vem dizendo assim, ó, na lição anterior vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Então essa lição anterior, como disse aos irmãos, estão postadas aqui no nosso canal para que você vá lá e dê uma recordada. E ainda podemos trazer aqui, ó, que a rainha Esther preparou um banquete e convidou o rei Assuero e Ramã. Neste banquete a rainha revelaria o plano maligno de Ramã. Fez ali o primeiro, né? Ela não declarou. Aí no segundo ela vai e declara. Ramã foi morto pelo instrumento preparado por ele mesmo. E nesta lição nós veremos como Deus pune o ódio, a perversidade e a injustiça. O Deus Todo-Poderoso cuida do seu povo de maneira amorosa. E ainda podemos trazer aqui que tudo seria revelado, seria resolvido neste segundo banquete oferecido por Esther, né, pela rainha Esther. Nós temos como palavra-chave, né, são duas palavras-chave para esta lição de hoje. A primeira, denúncia, e a segunda, livramento. Hein? Caminhando aqui para o tópico de número 1, tem como tema o banquete e a denúncia. Primeiro subtópico, a instabilidade de Ramã. O dia foi terrível para Ramã. Olha só o que aconteceu. Cedo ele saiu da sua casa, né, e foi ali para falar, né, daquele plano que ele traçou para o enforcamento de Mardoqueu. Aí durante o dia, o que ele faz? Ele é humilhado, né, puxando o cavalo, como nós estudamos na lição anterior, puxando o cavalo, né, naquele desfile ali, que ele achou que era para ele, e ele estava ali honrando a Mardoqueu, como nós estudamos na lição anterior, né? Ele queria o mal, né? E nós vamos ver na lição de hoje também esse efeito bumerangue. Ele queria o mal para Mardoqueu, daqui a pouco ele que estava puxando o cavalo. E à noite, quando ele chega em casa, mal chega em casa, ele é pego ali de supetão ali, como diz Esther capítulo 6, 14, ele é pego ali, já é levado para o segundo banquete preparado pela rainha Esther. Aí o autor da revista coloca: Ramã estava certamente muito perturbado. Imagina você, de manhã você volta, né? Vamos começar um pouquinho para trás. Primeiro banquete, você sai todo vitorioso ali e tal. Aí daqui a pouco amanhece o dia, você vai lá levar o plano de enforcamento do seu inimigo ali, no caso de Ramã. Aí daqui a pouco, durante o dia, você é humilhado puxando, né, Mardoqueu pelo cavalo e ele desfilando na cidade. Aí à noite você mal chega, não tem tempo para pensar em nada ali, já é levado novamente para esse banquete. Então, pensa como não deveria estar, né, a cabeça de Ramã. No mínimo ele estava ali, né, desconfortável com aquela situação. Olha o segundo subtópico, o banquete do vinho. Na Bíblia, né, a Bíblia lá em Esther capítulo 7, no versículo de número 2, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, diz assim, ó: disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho. Então esse banquete foi chamado pela Bíblia, né, de banquete do vinho. Qual é a tua petição, rainha Esther? Se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então são duas perguntas que nós vamos detalhar no decorrer da nossa lição de hoje, né? De hoje, com a resposta da rainha Esther. Então é chamado, né, de banquete do vinho, ó. E o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. Olha o que o Antigo Testamento ele vai nos declarar, bem como no Novo Testamento, a respeito, né, dos males que o vinho ele causa na vida, né, do ser humano. Olha o que Provérbios capítulo de número 20, no verso de número 1. Provérbios capítulo 20, estaremos lendo aqui aos irmãos, no verso de número 1 diz assim, ó: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvossoradora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, ó, o vinho é escarnecedor. Lá no Antigo Testamento a gente já tem esse estudo sobre o mal, né, que a bebida alcoólica em si ela traz. Quantos lares, quantas famílias, né, estão sendo destruídas e já foram destruídas pelo uso dessa droga, né, que as pessoas consideram como lícita, mas na verdade vicia e traz aí destruição dentro dos lares. Ainda, irmãos, no Novo Testamento, nós também temos referência a respeito do vinho. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer lá em Efésios,
um texto bem conhecido dos irmãos, mas que nós podemos estar aplicando aqui. Efésios capítulo 5, no versículo de número 18, olha o que a palavra do Senhor vai dizer a respeito do vinho ainda. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, essa prática, né, do vinho aqui, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, ela vem trazendo, né, os males que causam. E ainda, nós podemos até trazer aqui, né, quando uma pessoa, né, um homem ou uma mulher ali, era separado ao nazireado, né, uma das primeiras ordenanças ali era o quê? Se abster, né, de bebidas alcoólicas, conforme os irmãos podem estar consultando lá em Números capítulo 6, do verso 2 até o verso de número 4. Então, a bebida alcoólica, né, em si, ela traz o que? Desavença, ela traz o que? Como a Bíblia vai trazer aqui, ó, ela traz contenda, né, ela traz facção no meio da família, ela só traz o que? A ruína, e nós devemos nos abster. O certo, irmãos, é nós nem estarmos no lugar desta tentação, porque talvez estou falando para você, assim como eu, que praticava esse ato longe dos caminhos do Senhor, e agora, como nós somos novas criaturas, nós vemos os males que causamos quando fazíamos isso, e que Deus possa ter misericórdia, né, e estar nos perdoando, né, de todos os males, né, que fomos influenciados a estarmos fazendo enquanto estávamos nessa prática da bebida. Que Deus continue tendo misericórdia da nossa vida, da minha vida, da sua vida, para que nós possamos ficar bem longe deste mal chamado, né, bebida alcoólica, né, do vinho aí, que traz contenda, que traz aí várias situações adversas no meio da família. Aí, agora caminhando para o terceiro subtópico aqui, nós vamos repetir a pergunta, né, que o rei Assuero ele fez ali a Esther. Qual a tua petição? Né, era a primeira pergunta. E a segunda, qual o seu desejo? E aí a rainha Esther, ela vai falar: o fato de Esther comparecer em sua presença, correndo risco pela sua própria vida ali, ó, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Lembra que eu comentei aos irmãos, lá no nosso texto áudio, que Deus faz com que o coração do rei se incline da maneira que ele quer? Porque neste momento aqui, irmãos, quando ela ia expor ali o plano, conforme nós já lemos Esther capítulo 7, no verso de número 2, conforme ela ia expor o plano, e se o rei Assuero ficasse do lado de Ramã, falasse: não, agora eu já assinei que não vai ter como não, rainha, você vai morrer e teu povo inteiro vai morrer. A Bíblia vai dizer lá em Esther capítulo 4, né, no verso 14, se não me falha a memória, que é o versículo chave ali do livro de Esther, o quê? Que o próprio Mardoqueu fala para ela assim: olha, se você não fizer nada, socorro nos virá de outra parte. Deus não ia deixar o seu povo perecer. Por isso ali, né, nós lemos em Provérbios o quê? Que assim como Deus ele comanda o leito dos rios, ele também faz com que o coração, né, do rei se incline para abençoar o seu povo. Ainda podemos dizer aqui, ó, que Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal Ramã. Esther capítulo 7, verso 3 ao verso de número 6, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, vem dizendo assim, ó: então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição. Então a primeira resposta dela, ó: dê a minha vida como petição e o meu povo como meu requerimento. A segunda pergunta do rei, né? E qual o seu desejo? Primeiro foi: poupe a minha vida, e segundo, poupe a vida do meu povo, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração se instigou a fazer assim?
E disse Ester: o homem opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Então, nesse contexto aqui ainda, a mulher virtuosa sabe, entre aspas, abrir a boca com sabedoria, sem perder a compostura. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 31, no verso de número 26. Provérbios, capítulo de número 31, no verso de número 26. Olha o que a palavra do Senhor ela vem dizendo a respeito, né, sobre esse contexto que nós estamos estudando aqui, sobre a mulher. Ó. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Então, Ester se mostrou ali forte, se mostrou corajosa, se mostrou decidida, e lá em lições anteriores nós já estudamos que ela falou: olha, vamos jejuar, e se perecer, que eu pereça, né? Então aqui, neste contexto, temos como resumo para este primeiro tópico, o banquete e a denúncia de Ester demarcaram a tragédia de Ramã, né? Esse segundo banquete, ele foi ali para esclarecer, né, quem era esse mau Ramã que estava do lado do rei. E aqui Deus me toca o coração, né, em deixar uma reflexão aos irmãos, né? Será que nós sabemos, todas as pessoas que estão ao nosso lado, que possamos orar a Deus pedindo discernimento de espírito para que Deus ele esteja nos revelando quais são, né, as verdadeiras intenções. Nós vamos estudar aqui ainda no contexto da nossa lição que nesses ambientes de poder, né, as ideias, né, os pensamentos, eles mudam muito rápido. Fique comigo que nós vamos estar adentrando nestes assuntos, né, do decorrer da nossa lição. O segundo tópico ele vem trazendo o tema: a fúria do rei contra a injustiça. Aqui nós temos também 3 subtópicos. O primeiro, a revelação do plano. Ester queria a preservação de sua vida e da vida de seu povo, do povo judeu. A primeira pergunta foi, né, qual é a sua petição? Ela respondeu: eu quero a minha vida, eu quero viver. E qual o seu desejo? Segunda pergunta do rei, ela falou que o meu povo também viva. E aí, irmãos, ó, Ester fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, conforme nós já lemos, né, lá em Ester capítulo 7, no versículo de número 4 aqui, ó, na leitura da nossa leitura bíblica em classe. E ainda, nesse contexto aqui ainda, né, a Ester, né, ela vem trazendo ao rei que se fosse pelo menos, né, vendido ali como servo ou como escravo, ela não ia falar nada, mas a ordem ali era a de matança. E aí o segundo subtópico vem uma outra pergunta do rei, né? Quem fez isso? Olha só o que Assuero pergunta. A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome, conforme Ester lá no capítulo de número 3, que nós já estudamos. Ele deu o anel ali para Ramã, e Ramã editou, né, aquele decreto ali de morte. Dá-se a perceber aqui que ele mesmo nem sabia, né, do que Ramã havia colocado ali, ó. E às vezes, olha o que o autor da revista apontou para a gente, ó, às vezes até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Lembra que eu comentei, né, quem está do nosso lado? E agora o autor da revista ele traz uma outra reflexão aqui, fazendo uma comparação com essa ação do rei aqui, que deu o seu anel para decretar. Muitas vezes, irmãos, nos escapam tudo que está aqui nos cercando. Às vezes até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Em relação ao quê? Em relação à criação dos filhos. Ó. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Aqui nesse contexto aqui, que o autor da revista ele coloca aqui, é que assim, nós não ficamos, né, 24 horas do lado dos nossos filhos. O que nós podemos fazer? Instruir, educá-los bem em casa e orar sempre para que Deus esteja guardando a vida deles, né, de situações complicadas, de más companhias, de atos que vão trazer aí consequências para as suas vidas. Então, ó, ainda nesse
contexto aqui, o autor da revista ele pontua, a respeito, né, da notícia ali que a rainha Esther trouxe. Ou então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia, conforme nós já estudamos Esther capítulo 2, no verso 10, onde Mardoqueu falou para ela não revelar, né, que ela era judia, para ela, e ela, a Bíblia vai dizer que ela obedeceu a Mardoqueu. Então, de qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Ramã. O rei havia colocado Ramã ali como, vamos falar assim, o segundo no poder. E aí o que aconteceu? Esse poder vai e sobe, né, a cabeça de Ramã. Assuero amava Esther, Esther capítulo 2, no verso 17. E aí Ramã foi longe demais. Por quê? O autor da revista ele colocou aqui pra gente. Quando o rei fica sabendo daquele decreto pela boca da rainha, ele falou, peraí, a própria Bíblia vai afirmar em Esther capítulo 2, verso 17, que Assuero ele amou Esther mais do que qualquer virgem que havia ali no seu harém, e ele deu a coroa para ela. Então Ramã agora havia ido longe demais. Aqui, irmãos, a gente tem que trazer uma aplicação de reflexão aos irmãos e às irmãs, do que a respeito do lar. Lar significa, vamos trazer aqui, lugar de amor e respeito, onde cada um tem as suas responsabilidades, cada um tem as suas obrigações e, acima de tudo, sempre está respeitando. Porque o meu direito termina onde começa o direito da outra pessoa. E respeito, irmãos, e empatia cabe em todos os ambientes. E aqui, a Ramã, ele tinha ali o poder, estava como segundo ali do rei Assuero ali, porém, ele foi longe demais. E assim, trazendo essa reflexão aqui, às vezes, irmãos, a gente não vigia, a gente não ora, não pede sabedoria, discernimento nas nossas decisões e acabamos indo longe demais em alguma situação. E aí temos que ter também a humildade para falar, olha, errei, e pedir perdão, para que dentro do nosso lar a harmonia ela prevaleça, ela continue operando, continue sendo o nosso direcional. Então, o autor da revista apontou aqui pra gente, nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada, como expliquei aqui aos irmãos. O respeito ele cabe em todos os lugares. Cada um deve entender o seu próprio limite. Todos nós temos o nosso limite dentro de qualquer ambiente que seja, e não abusar de direitos ou medir força do estilo, tipo assim, ou ela ou eu, ou ele ou eu, não é isso não, irmãos. Por quê? Porque isso vai atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue. O que é isso? Comentei lá no início da lição. O que é esse efeito bumerangue? O que acabou acontecendo ali com Ramã. Nós vamos ver aqui, no decorrer aqui da lição aqui, que Ramã, que queria a adoração de todos, que todos se curvassem a ele vai ali, naquela situação ali, como nós vamos ver agora no subtópico de número 3, que tem como tema a terrível reação do rei. Olha só o que eu vou trazer aqui aos irmãos, embasando o que o autor da revista colocou. Esther respondeu ao rei cara a cara com Ramã, o homem opressor e o inimigo é este mal Ramã. Esther capítulo 7, verso 6, como nós já fizemos a leitura. Então, irmãos, aqui, o que nós podemos entender nessa situação aqui, que quando Esther fala que é Ramã o opressor, o rei ele sai dos seus aposentos, vai para o jardim. E aí Ramã, desesperado, vai e se ajoelha. Percebeu? Ele que queria que todos se prostrassem, todos se ajoelhassem, todos se dobrassem diante dele, agora ele vai num ato desesperador e se ajoelha pedindo pela sua vida. Só que o rei, quando olha aquilo ali, interpreta mal, nessa situação, e fala assim, agora ele está querendo abusar da minha rainha aqui dentro da minha casa. Quando ele fala isso, os eunucos ali, os seus servos ali já vêm, cobre a cabeça de Ramã e ali já é decretada a morte dele. Olha ainda o que podemos aprender aqui ainda. Aqui, Esther não agiu de forma
temerária ou precipitada, fez um banquete, né, instigou ali a curiosidade do rei. No segundo banquete é que Deus deu ali a estratégia para ela poder estar trazendo aquele plano. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e de maneira certa. Irmãos, isso aqui é muito forte, ó. Agir na hora certa, no lugar certo e de maneira certa. O que nós entendemos aqui? Muitas vezes, irmãos, nós estamos aí no lugar errado, na hora errada e fazendo ou não coisa errada. E aí você acaba se complicando. Não é assim o que acaba acontecendo? Na maioria das vezes, de situações que o inimigo joga como laço. E por isso que eu gosto de dizer, o bom é que nós nem estejamos no lugar, né, da tentação. A Bíblia vai dizer para que nós nos desviemos do mal, né? Então, Esther ali, ela estava na hora certa, sob a direção de Deus, no lugar certo e da maneira certa. E o oposto, irmãos, é que traz a ruína. Você está no lugar errado que não deveria estar, você está, né, na hora errada, né? A Bíblia vai dizer que aquele que entra, só nesse contexto aqui, que passando, né, aquele que passando entra numa situação alheia, é a mesma coisa que estivesse pegando aí um cachorro pela orelha. Então, muitas vezes, não é para você estar ali naquela hora, era para você estar em outro lugar. Temos vários exemplos bíblicos, um deles Davi, quando não vai para a guerra e fica no palácio, né? Hora errada, né? No lugar errado e às vezes em companhias que não deveria estar, né? Que Deus possa estar, né? O Espírito Santo possa estar falando melhor ao seu coração. Temos que sempre, irmãos, procurarmos estar, né, na hora certa, no lugar certo, de maneira correta, para que Deus possa estar nos usando para nos dar livramento destas situações aqui. Porque, irmãos, a nossa confiança tem que estar sempre em Deus. É Deus que nos capacita e no momento certo nós vamos erguer a nossa voz para podermos estar o quê? Defendendo, né, aqueles que estão ali precisando. Olha o que Provérbios 31 no verso de número 8 vai dizer: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Podemos aqui ter várias explicações a respeito deste versículo, como trazendo aqui para a aula, Esther falou em favor do seu povo. Aqui ainda nessa parte final, nós devemos sim abrir a nossa boca em favor daquele que está sendo injustiçado, designado à destruição. Podemos entender como uma fórmula de evangelismo. Muitas pessoas estão hoje caminhando para a sua destruição, para a sua perdição de salvação, vamos dizer assim. E nós, como servos, né, e servas do nosso Deus, temos sim o dever de ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, abrir a nossa boca nesse sentido também, falando aqui espiritualmente, em favor do mudo, talvez aquele que ainda não ouviu falar, né, das maravilhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos ir lá e abrir a nossa boca e falar: olha, Jesus te ama, Jesus pode transformar a sua vida, dê um passo para Ele hoje e você vai ver como que não pregar, irmãos, que não teremos aflição ou que tudo será resolvido, não, mas que Ele pode sim aliviar a nossa dor, o nosso fardo, e que nós assim vamos garantir, né, para esta pessoa também que a salvação chegue até a vida dela. O resumo deste tópico de número 2 diz assim, ó: com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça. Caminhando para o tópico de número 3, né, e o encerramento da nossa aula de hoje, o tema desse tópico é o grande livramento. O subtópico de número 1 diz assim: a história da forca chegou ao palácio. Olha só o que aconteceu aqui, ó. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Aqui, irmãos, neste primeiro subtópico aqui, nós vamos entender, ó, que um dos eunucos, chamado Harbona, sabia, melhor dizendo, até o tamanho, ó, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros,
Não se sabe por qual motivo Ramã teria preparado uma forca tão alta. Talvez para se mostrar ali, né? A Bíblia não declara, né? Mas como ele era arrogante ali, como nós já vimos em aulas anteriores, talvez ele fez aquela forca daquele tamanho para ser vista por todos quando Mardoqueu supostamente fosse enforcado nela. Aí o autor coloca aqui uma pergunta: seria para promover um espetáculo público? Talvez, né? Pelo ego dele, que nós já estudamos em lições anteriores. E aqui, irmãos, é bom a gente aplicar um comentário aqui, que esse mesmo Harbona, como ele já sabia da forca e sabia até o tamanho dessa forca, ele era ali, né, um súbdito de Ramã. Quando Ramã passava, ele também se curvava. E a Bíblia vai dizer, né, nesse contexto todo aqui, ó, lá em Lucas capítulo 12, no verso de número 2, que nada fica oculto aos olhos do Senhor, né? Nada passa aí desapercebido. E aí nós podemos entender aqui que ao efeito bumerangue, Ramã havia preparado essa forca aí de 22 metros aí de altura, né? E Deus estava vendo ali aquela situação e ele traria livramento para o seu povo. Olha o subtópico de número 2, o que vem dizendo: os ventos mudaram e nós temos que estarmos atentos a essas mudanças. Às vezes, né, nós estamos passando por uma circunstância, pedindo para Deus nos livrar daquela circunstância. E Deus está usando aquela circunstância para estar nos moldando. Só uma reflexão que trago aqui aos irmãos. Por quê? Olha o que aconteceu aqui, ó, nessa situação aqui, ó. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Ramã, como eu expliquei aos irmãos, esse próprio Harbona aqui, ó. E aí, ó, bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a sua execução. Quem? O Harbona, informando Assuero da forca preparada por Ramã para Mardoqueu. Então, bastou uma oportunidade. Ele mudou, vamos falar assim, mudou de time rapidinho. Antes ele se inclinava a Ramã, e aí quando ele viu a fúria do rei ali, naquela situação ali, o que ele fez? Ele falou: opa, vou mudar rapidinho de time. E olha o que o autor da revista eles nos pontua aqui, ó. Em ambiente de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência, né? Tá conveniente para mim, às vezes tem algum privilégio ali e tal, ou, né, se eu fizer isso, vou agir politicamente correto, não vou criar problema. Porém, olha só, muda-se de lado com muita facilidade. Foi o que Harbona fez. Ele falou: opa, estou jogando aqui do lado errado, eu vou agora somar para o lado do rei. Por quê? Já pensou se o rei, assim, só uma reflexão minha aqui, o rei Assuero olha para ele e fala: ô Harbona, você estava sabendo disso aí? Que Ramã queria enforcar, queria matar, né? Melhor dizendo, queria matar aqui a minha rainha e queria enforcar Mardoqueu e queria matar todo o povo? E como é que você não me falou nada? Aí ele falou: o quê? Opa, só uma reflexão minha aqui. Ó, muda-se de lado com muita facilidade. Harbona soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Né? Agora já é ex-superior. Então, podemos aqui concluir, né, a este segundo subtópico. Lá Esther capítulo 7, no verso de número 9, diz assim, ó: então disse Harbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Harbona foi, como a revista trouxe aqui, ó, perspicaz, né? Ele foi bem ali, falou: opa, já tem até uma forca ali, vou ganhar uns pontos aqui com o rei, né? Nas minhas palavras aqui. Então, ó, o resumo deste tópico de número 3, ele diz assim, ó: Deus providenciou um grande livramento na história do seu povo. Amém? Caminhando aqui para a conclusão da nossa lição de hoje, ó. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo de número 3, no verso de número 9. 2 Pedro, vamos estar lendo aqui, capítulo de número 3, no verso de número 9. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo para a conclusão da nossa lição de hoje, ó: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ainda o autor da revista pontua: é o espírito rebelde e costumaz do homem que o leva à perdição. Lamentações capítulo 3, no verso 39, diz assim: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, né? E ainda, Ramã deu lugar ao ódio e planejou a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que ele mesmo tinha preparado, como Esther capítulo 8, no verso de número 10. Então, que o Senhor guarde o nosso coração de toda a maldade e de toda a injustiça. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estar estudando, irmãos, a última lição desse trimestre, que terá como tema Esther, a portadora das boas novas. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?